meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje, vamos falar de forma bem sucinta sobre os tipos de texto, ou, como preferem alguns, tipologia textual. Vamos lá? O que são os tipos de texto? São os modos como os textos se estruturam e se organizam a partir do uso dos elementos linguísticos da superfície textual. Assim, falamos em textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos, dialogal e injuntivo. Pois bem, quando usamos a língua para interagir com alguém, nós produzimos um texto. Este texto se enquadra em um gênero textual. E este gênero textual, por sua vez, se enquadra em um tipo de texto, que pode ser, como já mencionamos e tornamos a fazê-lo, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, dialogal e injuntivo. Se, por um lado, os gêneros textuais são inúmeros, como dissemos em outra aula, os tipos de texto, por sua vez, são em torno de 6, de modo que cada um desses tipos citados possui uma estrutura específica e elementos linguísticos característicos que o tornam diferente dos outros tipos. Entenderam? Vamos prosseguir. Temos aqui um diagrama. Nesse diagrama, a título de ilustração, vemos os tipos de texto. E a seguir vamos tratar de cada um deles. O texto narrativo. É o texto que alguém utiliza para narrar fatos, acontecimentos, ações, numa sequência temporal, fazendo uso de verbos no pretérito perfeito ou imperfeito do indicativo, advérbios e conjunções. De modo que, dos elementos linguísticos que aparecem no texto narrativo, o verbo é o principal, pois ele situará a narrativa em um tempo, geralmente no tempo passado, como é mais comum, ou em um tempo presente, quando se quer provocar no leitor uma ideia de que o fato é recente. Neste último caso, o verbo será usado no tempo presente. É verdade? Os gêneros textuais com tipologia narrativa são vários. Citamos aqui o conto, a fábula, a piada, a notícia, o poema, dentre outros. Vamos prosseguir. Texto descritivo. É o texto que alguém utiliza para identificar, localizar e qualificar seres, objetos, lugares, descrevendo suas características físicas ou psicológicas e fazendo uso de substantivos, adjetivos, advérbios e verbos, no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo. De modo que, dos elementos linguísticos que aparecem no texto descritivo, o principal deles é o adjetivo, que é responsável pela descrição dos seres,
objetos e lugares. Sem o adjetivo, portanto, não há descrição nesse tipo de texto. É verdade? Os gêneros textuais com tipologia descritiva também são variados. Citamos o anúncio, o folder, a música, a tirinha, dentre outros. Vamos prosseguir. Texto expositivo é o texto que alguém utiliza para discutir, explicar, informar ou expor um tema, numa relação lógica, fazendo uso de conjunções, preposições, advérbios e verbos no presente do indicativo. De modo que, dos elementos linguísticos que aparecem no texto expositivo, o principal deles é a conjunção, quando o objetivo do autor é expor e discutir um determinado tema, pois é por meio dela que se articula as ideias em torno das discussões propostas. É verdade. Agora, outros elementos, como verbos e advérbios, por exemplo, entram em cena se o objetivo do autor é dar uma explicação ou uma informação. Tá certo? Os gêneros textuais com tipologia expositiva também são variados. Citamos o artigo acadêmico, o seminário, o congresso, dentre outros. Vamos prosseguir. O texto argumentativo é o texto que alguém utiliza para defender uma tese, isto é, um ponto de vista, por meio de argumentos, uma organização lógica de ideias, fazendo uso de conjunções, preposições, advérbios e verbos no presente do indicativo. De modo que, dos elementos linguísticos que aparecem no texto argumentativo, o principal deles é a conjunção e também o verbo. A conjunção porque ela vai articular as ideias do texto em um todo coeso e coerente. É verdade? E o verbo porque ele, no presente do indicativo, vai enfatizar a pertinência do fato para o momento. É verdade? Os gêneros textuais com tipologia argumentativa também são variados. Citamos o artigo de opinião, o editorial, a carta do leitor, dentre outros. Vamos prosseguir. O texto dialogal é o texto que alguém utiliza para apresentar um diálogo ou conversação comum, com alternância de turnos de fala, fazendo uso de palavras e expressões como olá, bom dia, até logo, dentre outras. De modo que, no texto dialogal, não há um elemento linguístico que se destaque, mas essas expressões revelam o caráter dialogal do texto. É verdade? Outro fator característico desse tipo de texto é a alternância de turnos de fala. Um fala, o outro escuta, e vice-versa. Não é verdade? Os gêneros textuais com tipologia dialogal também são variados. Citamos a tirinha, as peças teatrais, o telefonema, dentre outros. Vamos prosseguir. O texto injuntivo é o texto que alguém utiliza para dar ordens, apresentar regras e procedimentos a serem seguidos, fazendo uso de verbos no imperativo ou no infinitivo e pronomes.
De modo que, dos elementos linguísticos que aparecem no texto injuntivo, o principal é o verbo, que aparece ou no imperativo, indicando ordem, pedido, ou no infinitivo, também com esses sentidos, sempre procurando modificar o comportamento do leitor, como vemos, por exemplo, nas propagandas. Não é verdade? Os gêneros textuais com tipologia injuntiva são receita culinária, bula, convite, manual de instruções, dentre outros. Vamos prosseguir. Tipologia textual híbrida. O que é isso? É comum, em face da natureza constitutiva da linguagem, língua, um texto ser constituído tipologicamente heterogêneo, ou seja, com mais de um tipo de texto. Neste caso, um tipo se sobrepõe aos demais, em razão do propósito comunicativo pretendido pelo autor. Em outras palavras, quando lemos um texto, esse texto nunca será puramente narrativo, nem descritivo, nem expositivo, e assim sucessivamente. Nele vamos encontrar mais de um tipo de texto. Agora, um desses tipos prevalece em relação aos demais, em razão do propósito comunicativo pretendido pelo autor. Vamos ver um exemplo. Temos aqui um texto que se enquadra no gênero tirinha, com tipologia textual híbrida. Pois bem, no primeiro quadrinho, vemos elementos linguísticos da tipologia dialogal. Levante a mão, ou seja, aparece um verbo no imperativo, indicando ordem. No entanto, nos quadrinhos que seguem, vemos a predominância do diálogo, justificando o propósito pretendido pelo autor: fazer uso do diálogo para criar humor. É verdade. Vamos prosseguir. Temos aqui uma bibliografia que indica que chegamos ao final de nossa aula. É verdade. Damos créditos a essas autoras, de cujas obras extraímos algumas das ideias aqui expostas. Pois bem, se você gostou dessa aula, se ela lhe foi útil, então dê um joinha aí embaixo, se inscreva em nosso canal e até a nossa próxima aula online. Até lá!